Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando acerca da palavra do Senhor, meus irmãos. E hoje, meus irmãos, estarei falando um pouco sobre a palavra que está localizada no livro de Gênesis, no seu capítulo 27, no seu versículo 2. E bem, meus irmãos, contextualizando essa palavra aqui, na qual eu vou dizer, Gênesis foi um livro que é o primeiro livro da Bíblia, é claro, como todos conhecem, que a palavra Gênesis significa princípio ou começo, e ela foi escrita por Moisés, sendo um dos livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. E bem, meus irmãos, aqui na história de Gênesis fala um pouco sobre o começo, como tudo começou. E bem, vou estar lendo aqui uma parte de como isso tudo começou, no seu capítulo 27, no seu capítulo 27, no seu versículo 2, que diz bem assim: E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. E bem, contextualizando essa mensagem aqui, meus irmãos, o que está dizendo aqui, meus irmãos, é que Isaac, nesse contexto, ele estava já velho e já estava, aqui como está dizendo, que Isaac envelheceu e seus olhos se escureceram. Ou seja, Isaac tinha ficado cego por conta da sua velhice. Porque quando chegamos à velhice, nós, infelizmente, chegamos também a uma fase que chega a fadiga e o cansaço. É como se o corpo estivesse nos seus estágios finais e simplesmente só ficasse em fadiga. E aqui, como está dizendo, de maneira que não podia ver. Ele chamou seu filho Esaú para o abençoar e pediu para Esaú para ele fazer um guisado para ele, porque Esaú era o único filho não, ele tinha dois filhos, Esaú e Jacó. Mas como Esaú era o primogênito e sabia fazer, como, tipo, vamos dizer um exemplo aqui, ele sabia fazer um guisado que era tipo um ensopado muito bom que o pai dele gostava. E por isso, Isaac ele mandou Esaú é, ir para o campo caçar, para ir fazer esse guisado, para ele abençoar Esaú como forma de agradecimento. Tipo, por exemplo, isso. E aqui, no contexto desta palavra, meus irmãos, no versículo que eu li, que ele diz bem assim: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Isso também pode ser adaptado para os dias de hoje, meu irmão. Quantas vezes nós, nós mesmos, seres humanos, nem sabemos o dia da nossa morte e queremos se achar como Deus. Muitos aí estão se achando como dono da própria vida, dono do próprio corpo, achando que podem fazer o que quiser como se fosse um super-homem da vida ou simplesmente o protagonista da vida. Mas, meus irmãos, a realidade é que ninguém comanda a própria vida. Você mesmo. Você pode ser submisso à sua própria vontade. Suas vontades são submissas a você. Pois se suas vontades fossem submissas a você, você não erraria tanto como você erra. Ou você não pecaria tanto como você peca. Não estou aqui para acusar ninguém. Mas a realidade é que muitos são submissos à sua própria vontade, em vez de sua própria vontade ser submissos à própria pessoa. E bem, meus irmãos, aqui no contexto desta palavra, nós temos que ficar atento, pois o tempo vai passando e passando e passando. E chega um momento que nós já estamos velhos e não sabemos nem o dia da nossa morte. Ou seja, meus irmãos, nós devemos aproveitar nossa vida adorando a Jesus Cristo. E eu não falo isso como se você só vivesse a vida 24 horas adorando a Jesus Cristo. Claro, como está escrito em Eclesiastes, que tudo debaixo do céu tem o seu tempo. Nós devemos adorar a Cristo, mas também devemos viver a nossa vida. Não de maneira que nós comandamos ela, mas sim que Cristo comanda ela. E por isso, meus irmãos, peço a vocês que se entreguem a Jesus Cristo. Não como um pedido obrigatório, como se fosse um ditador. Não, não faria isso, tá? Isso é simplesmente muito errado. Mas como um pedido sincero mesmo. Se você quiser aceitar a Jesus Cristo, comece pelo básico, como eu falo em todo vídeo. Ore, busque a Deus orando, jejuando. O jejum pode ser tipo um jejum de 5 minutos, 10, sei lá. Corta uma refeição sua por 20 minutos ou por 10 minutos. Vai começando pelos poucos. E depois você pode começar a fazer os jejum maiores. E bem, o que eu faço nesse jejum? O que eu faço nesse jejum é simplesmente você vai
tirar todas as suas vontades que você tem da carne, que é do pecado, simplesmente qualquer coisa e dedicar seu tempo a Deus, adorando a Deus, lendo a Bíblia, orando, porque ora literalmente você tem uma ponte para falar com o Criador dos céus e da terra. Ou seja, quando você ora, você fala com Deus, mas não uma oração que você simplesmente manda, sei lá, falar com Deus sem deixar nem simplesmente ele conversar com você. Porque falar com Deus é muito diferente de você simplesmente orar um pouquinho, uma oração rasa e simplesmente dizer amém, acabou. Não, não é assim que funciona. Quando você está conversando com Deus, você fala e espera a outra pessoa falar. Ou seja, você espera Deus falar. E bem, meus irmãos, nós devemos ser dependentes de Jesus Cristo, pois, como o próprio Isaac disse, que eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Ou seja, não sabemos o dia da nossa morte, nem o nosso amanhã, pois amanhã mesmo muitas pessoas podem morrer, infelizmente. E bem, meus irmãos, nós devemos sempre buscar a Jesus Cristo o mais rápido possível, pois todas as profecias estão se cumprindo, meus irmãos. E nós devemos buscar a Jesus Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, como o próprio Jesus Cristo falou, que esse era o primeiro e melhor mandamento que existe. Não estou falando que os outros são inferiores, mas que esse é o primeiro mandamento que devemos seguir, meus irmãos. Que buscar a Deus com todo o nosso coração, todo o nosso esforço, todo o nosso entendimento. Ou seja, nós devemos buscar a Jesus Cristo, mesmo não sabendo da manhã e mesmo não sabendo que amanhã podemos estar mortos. Não estou falando isso para assustar ninguém, mas só quem sabe da manhã é Deus, meus irmãos. E, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e Jesus está voltando. E, meus irmãos, busquem a Jesus Cristo o mais rápido possível e espalhem o Evangelho, meus irmãos, pois Jesus Cristo está voltando e o Apocalipse é real. Não é simplesmente um conto de fadas, é simplesmente real, são revelações verdadeiras. Se você for anotar as profecias da Bíblia e olhar para a vida real, vai ver que tudo está se cumprindo. Ou seja, meus irmãos, nós devemos espalhar o Evangelho, cumprir o ID de Jesus e simplesmente viver uma vida com Cristo, meus irmãos. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e busquem Jesus Cristo o mais rápido possível. Não como obrigação, mas sim com uma relação de você e um amigo, de você e um irmão, de você e um pai. Você e Deus, um pai, de você Jesus Cristo, um amigo, de você Espírito Santo como um amigo também, ou como um irmão, da sua preferência, pois Jesus é o nosso amigo e Deus é o nosso pai. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo, meus irmãos.